Estação 10 do seu rádio, estamos de volta, encerrando aqui a nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Paraguaçu. É Objetiva 1 nas eleições 2020. Objetiva nas eleições 2020. Objetiva 1 nas eleições 2020, hoje encerrando por aqui a nossa série de entrevistas, né, que a gente fez essa semana. Começamos na terça-feira com o candidato Elvio Nasser, na sequência tivemos China e Gabriel, e hoje a gente tem aqui Paulinho Clemente, nosso quarto candidato aqui nas entrevistas. Seja muito bem-vindo aos estúdios da Objetiva, Paulinho. Boa tarde, Elida. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, eleitor, né, que está em casa, cada cidadão, em especial nesse mês de Outubro Rosa, as mulheres, né? Então aqui o prazer poder estar com vocês aqui conversando um pouquinho sobre esse processo eleitoral que nós estamos aí caminhando. Aqui com a gente também nos estúdios da Objetiva, Júlio Bueno. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, Elida. Boa tarde, ouvintes da Rádio Objetiva 1. Boa tarde, Paulinho. Candidato, eu já vou fazer a minha primeira pergunta. A apresentação do seu nome para candidato a prefeito de Paraguaçu, apoiado pelo prefeito Netinho, aconteceu praticamente no final dos prazos estabelecidos pela Justiça Eleitoral. Como foi a escolha do seu nome para concorrer ao cargo de prefeito de Paraguaçu? Perfeito, Júlio. O meu nome, né, se deu através aí de um processo que nós vimos trabalhando já há mais de 2 anos. E nós fomos construindo, né, gradativamente, buscando apoios, né, de pessoas, de lideranças da nossa comunidade, prefeito atual, então o Neto, ex-prefeitos, instituições, deputados que nos apoiam, né, deputados que estão aí presentes em Paraguaçu há muitos anos. Então nós chegamos no momento que nós entendemos então que eu poderia estar à disposição da situação para ser o candidato em Paraguaçu nas eleições 2020. Então a construção se deu dessa forma, né? Chegamos aí com um grupo coeso, um grupo firme, com suporte total para que a gente possa aí estar concorrendo de forma humilde às eleições 2020. E candidato, qual a sua história de vida no que se refere à atuação social e política? Elida, eu nasci em Paraguaçu, criado aqui em Paraguaçu, né? Me formei em serviço social. E por questões de trabalho, fui morar em Poços de Caldas, né? Então, enquanto assistente social, eu desenvolvi muitos trabalhos, né? Então, assim, quando você faz serviço social, a formação te permite ter uma dimensão do todo, né? A dimensão da pessoa humana, a dimensão da empresa que tem que produzir ali, ela gera a economia e através disso nós podemos ter arrecadação para ter um desenvolvimento social. E então, com essa ida para Poços de Caldas, um centro maior, eu pude adquirir essa experiência, né? Trabalhando ali efetivamente na área social, mas sempre relacionado com o poder público e com empresas. Então, isso me garante, né? Me garantiu essa possibilidade de aprendizado. E eu sou muito uma pessoa curiosa, que gosta de aprender constantemente. E aí, quando retornei para Paraguaçu, né? Há já quase 10 anos, continuei envolvido na área social, trabalhando com assessoria para empresas, né, no que diz respeito a planejamento estratégico, organização de empresas e também para órgãos públicos, né? Então, até há pouco tempo eu estava assessorando a Prefeitura de Paraguaçu na área social, podendo dar todo esse suporte, né, que a gente gosta muito de fazer enquanto assistente social. Então, a minha formação profissional em serviço social me garantiu muito isso, né? Esse envolvimento e poder ter a dimensão do todo, né? De tudo que a gente diz respeito a políticas públicas, captação de recursos, demandas da população, investimentos. Então, um pouco da minha formação profissional, né? E atuação profissional também. E na área social de Paraguaçu, o que mais te chamou a atenção, né? Para que te despertasse essa vontade de ser um líder político na nossa cidade? Sim. Como eu disse, né, sendo cidadão de Paraguaçu, atuando nessa área, sendo profissional, a vida inteira nós tivemos em Paraguaçu, né, uma assistência social que promoveu o cidadão nas necessidades dele. Mas aí, diante até de reordenamentos, né, da política pública de assistência social a nível nacional, eu percebi que eu poderia contribuir com esse reordenamento também no município de Paraguaçu, né, trazendo
auxiliando, né, na implantação de mais serviços, para que a população que da assistência social necessitasse pudesse ter acesso, né? Então, dentro desse trabalho desenvolvido, né, pude contribuir com a implantação do CREAS, que é o centro de referência especializado em assistência social. Auxiliei na implantação da extensão do CRAS, né, que faz o trabalho ali de proteção básica para a população vulnerável. Então, é isso que me estimula e me estimulou cada dia mais a atuar junto à assistência social do município também. Paulinho, o senhor é apoiado pelo prefeito Netinho. O senhor está inteirado da situação financeira da Prefeitura Municipal de Paraguaçu e, na sua opinião, quais seriam as prioridades para a próxima administração? Ô Júlio, quando você me pergunta isso, eu tenho a tranquilidade de dizer que eu estive ali com o Neto nesses últimos 4 anos e meio praticamente, né? Então, nós passamos, e eu falo nós, porque como eu estava junto ali assessorando a Secretaria de Assistência Social, eu pude acompanhar muito de perto, né? A falta de repasse do Estado de Minas Gerais para as prefeituras, não foi só para Paraguaçu, como é de conhecimento da maioria das pessoas. Nós deixamos de receber de repasses do Estado quase 7 milhões de reais. E isso para uma prefeitura com o porte da nossa é muita coisa que poderia ter deixado de ser feita. E o Neto não deixou, né? Ele, diante de toda a situação financeira que nós estávamos, ele ainda conseguiu conduzir a prefeitura, honrando pagamentos do funcionalismo, honrando fornecedores, né? E hoje nós temos um caixa na prefeitura que garante todas as ações que estão sendo desenvolvidas, né? O governo do estado, depois então, com o Romeu Zema, atual governador, fez uma renegociação através da Associação Mineira dos Municípios. Paraguaçu tem a receber 4 milhões e meio de reais. Nós já recebemos na casa de 1 milhão de reais, e esse repasse ele foi paralisado até por conta da pandemia também, afetou em muito, né, os municípios, o estado. Mas nós temos hoje uma administração do Neto, uma administração muito firme no que diz respeito ao recurso público, ao dinheiro público, né? É uma pessoa que eu me orgulho muito de estar junto, né? E ainda mais sendo um candidato da situação, como eu estou nesse momento. Então, assim, eu tenho tranquilidade de falar que todas as obras que ele vem executando são obras passíveis de serem realizadas, executadas e pagas. Alguns candidatos que estiveram presentes aqui na Objetiva 1 durante essa semana alertaram da dívida que a atual administração está deixando para o próximo prefeito em razão a essas obras. O que o senhor tem a dizer sobre isto? Ô Júlio, essas obras nós temos então hoje em Paraguaçu, que eu tenho conhecimento, uma linha de crédito de financiamento para a construção da Policlínica Municipal, uma linha de crédito que foi na casa de 1,5 milhão de reais, liberada o financiamento recentemente, mas a prefeitura não retirou o dinheiro. Então esse dinheiro, até mesmo por conta do período eleitoral, não se faz repasse de verbas de financiamento. Então, assim, a prefeitura ela tomou financiamentos dentro daquilo que é possível de ser pago, de ser honrado. Eu tenho essa tranquilidade de afirmar isso para você, porque até mesmo nós temos, então, como eu disse, nós já recebemos de 4,5 milhões de reais que o governador Romeu Zema fez a negociação com os municípios, e Paraguaçu tem a receber. Nós já recebemos 1 milhão, mas nós ainda temos 3,5 milhões de reais para receber, que está paralisado nesse momento, mas por conta da pandemia. Nós temos toda a tranquilidade por conta do compromisso que o governador assumiu de que ele vai retomar esses pagamentos. E, inclusive, eu acredito muito e tenho acompanhado muito de perto a evolução da nossa economia. Então, assim, em Paraguaçu especificamente, esse ano nós vamos fechar a nossa economia ali em dezembro. Nós vamos terminar o ano com uma economia na casa de 60% mais ou menos vindo do agronegócio, 40% indústria, serviços, né, e outros. Então nós temos conhecimento e temos tranquilidade também de dizer que a nossa economia está sendo retomada, né? O mercado está tomando confiança novamente, e é um ciclo, né? O mercado confiante, o consumo volta a ser estabelecido,
A arrecadação municipal, ela também é retomada. Então, são fatores que hoje eu percebo, né? Analisando tudo isso, e não só, né, com factoides, com possibilidades, números, né, com situações reais, com acompanhamento de tudo aquilo que nós temos hoje no mercado para poder nortear e subsidiar uma gestão. E você falou aí da economia do nosso município, né? Esses 40% cujo fazem parte aí também a indústria. Entra ano, sai ano, entra eleição, sai eleição, aí o pessoal está sempre prometendo muita indústria para Paraguaçu. O que você tem a falar sobre esse segmento? Quais são os seus projetos para a área industrial de Paraguaçu? Wélida, é uma coisa assim que é fato. Não adianta nós prometermos, e ainda mais nesse período eleitoral, que muitos, né, Brasil afora, muitos candidatos prometem, vou trazer empresa de X empregos, Y, tal. A realidade não é essa. Eu, como candidato, eu tenho a consciência que o meu propósito é fortalecer as indústrias existentes no município, as atividades existentes, porque a partir do momento que eu fortaleço, que o município dá condições para que essas empresas se estabeleçam realmente, nós, a partir daí, vamos ter condições de que outras empresas de fora do município possam vir para cá, né? E assim, se você me permite, eu vou fazer até um parêntese aqui, que é um programa meu de governo, né? O estabelecer a APL no município de Paraguaçu, o Arranjo Produtivo Local, para facções, confecções e têxtil. Isso em parceria com o deputado estadual Dalmo Ribeiro, né? Ele muito atuante nessa área das APLs. Se nós estabelecermos a APL no município de Paraguaçu, que é um programa que estabelece possibilidade de redução da carga tributária, acesso a novas linhas de crédito, qualificação e capacitação da mão de obra, nós estamos potencializando um setor vital da economia, então, como você falou, que representa parte desses 40%, fora o agro, que é os 60%, que vai gerar mais arrecadação para o município, gerando então também ali empregos, né, gerando melhor qualidade de vida. E eu tenho isso muito tranquilo, que se nós tivermos e estimularmos desenvolvimento econômico, nós temos todas as condições para estimular e ter desenvolvimento social, né? Não adianta prometer que vai fazer uma educação de qualidade, que vai ter uma saúde de qualidade, uma assistência social de qualidade, se você não tem arrecadação. O estímulo, então, tem que se dar para as indústrias, para os setores diversos que geram tributos para o município. Essa é a nossa proposta, dar condições para que o empresário, o microempresário, o empreendedor individual possa se estabelecer efetivamente na atividade e ter condições de trabalhar. Esse é o nosso propósito. Paulinho, a área da saúde ainda é muito criticada por parte da população. Caso seja eleito, a área da saúde, o senhor pretende dar uma atenção especial a esse setor? Ô Júlio, atenção especial, com certeza, e aí não só a saúde, mas a todas as áreas, né, da administração pública, obras, assistência social, educação, mas aí, como você me pergunta, especificamente para a saúde, nós estamos aí agora com a finalização da Policlínica Municipal, que possivelmente até dezembro ela deve ser finalizada, e nós temos aí então os PCFs funcionando, a sua estrutura toda montada. O que nós vamos trabalhar arduamente para dar vida para a nova Policlínica. Isso é o meu compromisso enquanto candidato, e se enquanto prefeito dar realmente vida para ela, estabelecer parcerias ainda mais fortes com instituições como nós temos com a Fundação Hospitalar, né, que já é um convênio que é repassado a quase que R$400 mil por mês para atuação na saúde pública do município. Vamos fortalecer mais ainda a Fundação Hospitalar, e junto nessa atenção à saúde vou implantar o SAD, o Serviço de Atendimento Domiciliar. É um programa, Júlio, que é estabelecido pelo Ministério da Saúde, verba para desenvolver o projeto nós temos, seja ela municipal ou seja repasse federal, e é um serviço que consiste no acompanhamento de uma equipe médica, sendo médico, enfermeiro e um auxiliar de enfermagem que vai acompanhar o paciente em casa. Ele teve alta hospitalar,
essa equipe vai fazer o acompanhamento dele em casa. Não, isso não é despesa, isso é investimento em saúde, né? E nós vamos implantar isso em Paraguaçu, eu tenho certeza. Então, quando eu penso em saúde, eu penso dessa forma. É toda a rede funcionando de forma efetiva, dando a atenção que cada cidadão, que cada pessoa de Paraguaçu precisa. E você comentou da nova policlínica, da nova sede, né? Diz que vai dar mais vida a ela. No que essa nova sede, que teve um investimento tão alto, né? Que vai beneficiar a nossa população para justificar toda essa reforma que foi feita? Sim. Wélida, isso que é muito importante da gente frisar, que a policlínica que existia ali, ela já não tinha mais condições sanitárias de funcionamento. Então, quando se chegou nesse ponto, até quase que de ser interditada pela vigilância sanitária, a decisão que foi tomada foi: desmancha e vamos construir do zero. Uma estrutura moderna, que ela possa ser acessível e ela tenha funcionalidade. Hoje, com a construção da nova policlínica, e quando eu falo que vamos dar vida para ela, eu falo em um funcionamento com diversas especialidades até 10 horas da noite. Esse atendimento de suporte para o pronto-socorro, né? Porque o pronto-socorro é urgência e emergência. Nós já temos então os PSFs que fazem o trabalho de entrada na saúde, né? Então é isso que nós temos que ter estabelecido: PSF, policlínica e pronto-socorro. E o hospital, que funciona hoje muito bem, graças a Deus, né, com toda a estrutura que eles têm, uma estrutura que está sendo ali mantida, afinco pelos diretores, pelo corpo clínico, pelos profissionais de saúde que ali atuam. Então, a relação da policlínica seria essa: dar vida, colocando profissionais das diversas especialidades, funcionando até 10 horas da noite, como suporte à rede básica de saúde. Mas funcionamento até às 10 da noite vai precisar de mais médicos, mais funcionários. Tem recurso para isso? Ô Júlio, nós temos que ter claro que, como eu falei anteriormente, se nós temos estímulo à indústria, a geração de emprego, nós potencializamos o desenvolvimento econômico, nós temos maior arrecadação. Se nós tivermos maior arrecadação, nós temos todas as condições de oferecer saúde de melhor qualidade. E isso, então, nós teríamos recurso tranquilo para fazer essa prestação de serviço de saúde na nova policlínica. E até mesmo tendo um remanejamento de todo o serviço existente. Temos profissionais que podem ser realocados, né? E aí, se nós temos essa maior arrecadação, nós podemos sim oferecer esse funcionamento até 10 horas da noite, sem medo de errar. Candidato, o senhor tem uma ligação muito forte com o produtor rural. Além de boas estradas, o que o nosso produtor rural necessita? O que o senhor pretende fazer nesta área? Ô Júlio, a sua pergunta é muito positiva, exatamente no aspecto de a área rural não é só estrada. De nada adianta o município oferecer estrada para o produtor rural se ele não oferecer melhores e maiores possibilidades de geração de renda para fixar, né, o jovem no campo. Então, o meu propósito, o meu projeto de governo é, além das estradas rurais, e eu tenho falado muito, que são importantes, claro. São extremamente importantes, porque qualquer produtor, ele tem a produção, ele tem que ter condição digna de sair da sua propriedade e escoar a produção até na cidade. Mas nós também temos que oferecer condição para ele produzir. Nós temos que oferecer qualificação de mão de obra. Nós temos que oferecer especialização. Nós temos que ter assistência técnica. E isso não é o município que vai fazer. Isso são as parcerias, né? E aí é desenvolver parceria com a Comap, parceria com a Emater, parceria com o Sindicato Rural e também com as associações rurais, que hoje no município são 11. Nós podemos muito bem, através de parcerias, fortalecer todo o trabalho que é desenvolvido na área rural. E como você colocou, eu sou produtor rural, né? Sou filho de produtor rural, então eu conheço muito bem a dimensão da necessidade da área rural. E aí, quando eu falo de capacitação, de qualificação, eu estou falando de geração de renda também. Nós já temos em Paraguaçu funcionando, em parceria com o deputado federal Emidinho Madeira, o programa Mais Genética. O Mais Genética é um programa que visa melhoramento do gado, seja gado leiteiro ou gado de corte,
para o produtor poder ter uma melhor condição ali de produção de leite ou de carne. A nossa proposta é implantar nessa parceria com o deputado federal o Mais Mel, o Mais Ovo e o Mais Peixe. São 3 programas novos que podem ser implantados no município, e nós temos o compromisso do deputado também de viabilizar toda a condição para implantarmos no município, podendo então gerar maiores e melhores condições de renda para o produtor rural. Porque se nós pegarmos, Júlio, em Paraguaçu, e aí eu falei para você, Hélida, que a nossa economia esse ano, talvez nós fechemos a casa aí de mais ou menos 60% de produção agrícola, né, da área rural, a nossa economia. E desses 60%, 80% da renda vai ser do café. Os outros 20% vai ser cereais, frutas, verduras e legumes. Então, nós temos um leque de produção agrícola em Paraguaçu que nós temos que ter atenção com isso. Então, por isso que eu falei, Júlio, não é só estradas rurais, é essencial, mas é essencial também darmos condições para o produtor rural se estabelecer efetivamente na atividade, seja ela café, hortaliças, grãos. Então, esse é o nosso compromisso, né? Então, através disso, e aí eu vou voltar com você, né? Quando você me perguntou de como que eu conseguiria manter uma policlínica funcionando até 10 horas da noite. Não é atividade econômica só da cidade, da área urbana. Se nós implantamos e damos condição para o homem do campo gerar mais renda, isso vai impactar diretamente na economia urbana também, na economia do município. Então, é um ciclo que nós vamos estimular para que ele funcione, que ele fique pulsante, né? E nós tenhamos condições de desenvolver as políticas públicas que o município precisa. Tá certo, então. Agora a gente vai ouvir a pergunta do representante do jornal A Voz da Cidade, né? Diretor A Voz da Cidade, Roberto Prado. Vamos ouvir. Olá, tudo bem? Uma saudação a todos, uma saudação especial ao candidato Paulo Henrique Clemente Costa, o Paulinho Clemente. Candidato, uma novidade implementada na atual gestão foi a Feira do Terno. Porém, tem-se a sensação que, diferentemente da Festa do Marolo, a Feira do Terno ainda não decolou como um evento no calendário cultural de Paraguaçu. A pergunta é: de que maneira a sua gestão pretende impulsionar a realização da Feira do Terno, bem como o trabalho das confecções e facções no ramo de moda social masculina em Paraguaçu? É isso, um grande abraço aos ouvintes da Rádio Objetiva 1 FM. Bom, né, a pergunta do Roberto, né, até como eu já havia mencionado um pouquinho com você, Júlio, e com a Hélida, e vocês aí, ouvintes, tiveram a satisfação de poder estar tendo essa ideia, é justamente a partir da organização do APL e também de um marketing pesado em relação ao que nós já temos estabelecido em Paraguaçu, que é Paraguaçu, capital do terno. A marca que já é nossa. Então, é nós potencializarmos ainda mais a marca a nível nacional, Paraguaçu, capital do terno, para que nós possamos fortalecer, consequentemente, a Feira do Terno, estimulando então as indústrias de facção, confecção e todo o setor, né? Então, a Feira do Terno, como o Roberto colocou, a Festa do Marolo decolou, mas a Feira do Terno já é mais recente. Então, nós estamos realmente em fase de estruturação. Cada ano é uma situação nova que nós temos que colocar, análise de cenário, de economia. Esse ano, por exemplo, aí com a pandemia, já se era programado, previsto, né, a Feira do Terno, teve-se que fazer essa reformulação. Então, tudo isso impacta diretamente. É um ciclo. Nós temos que fortalecer a indústria, né, a produção, as facções, as confecções, estimularmos, darmos condições para que o setor possa produzir e termos então a partir daí uma Feira do Terno cada vez mais forte e por consequência a nossa marca Paraguaçu, capital do terno, sendo levada cada dia mais longe pelo Brasil. Sendo levada cada dia mais longe pelo Brasil também é a nossa Festa do Marolo, né? Que já está aí, se eu não me engano, 11º ano, uma coisa assim. Eu acho que sim. E a Festa do Marolo também, que conta aí com os produtores rurais, né, do município, a respeito da Festa do Marolo, aniversário da cidade, festas atrativos também
para os moradores do nosso município. Além de trazer o pessoal de fora, ainda tem esse atrativo para os moradores do nosso município. O que você tem a dizer sobre essas festas? Hélida, a festa do Marolo, como você mencionou, ela já é uma festa então consolidada, né? E aí, quando eu falar aqui de seja festa do Marolo, Expoap, carnaval, né, ou alguma outra atividade, nós temos que ter o discernimento também de pensar isso em tempos de pandemia, né? Que esse ano nós tivemos o carnaval, mas logo após o carnaval veio a pandemia e as outras festividades, né? Tivemos a festa do Marolo também, né? E logo após isso a pandemia se instalou e nós estamos aí até hoje convivendo com ela. Nós não sabemos ainda como que nós vamos estar o ano que vem, né? É um cenário muito incerto. Mas independente disso, independente de cenário, nós tendo condições de realizar as festividades novamente, nós vamos então potencializar mais ainda a festa do Marolo, porque nós temos aí a Associação Terra do Marolo organizada, os produtores rurais tendo a condição de gerar renda também para sua família, na sua maioria ali, ou na totalidade, se não me engano, agricultores familiares, pequenos agricultores. Isso então é em relação à festa do Marolo, que é a nossa marca também, né? O Marolo, nós trazemos isso. Expoap, o meu propósito é reestabelecer a Expoap nos moldes que nós tínhamos anteriormente. É festa, mas é feira também, né? É possível termos feira agropecuária, nós vamos buscar esse caminho. É possível termos exposição, vamos buscar concurso de marcha de cavalo, né? Vamos trazer atrações, programações dentro da Expoap que não seja simplesmente os shows, né? Nós temos que oferecer ali para as famílias atrativos que elas possam passar os 4 dias de festa também, tendo outras coisas para participar, né? Eu me lembro muito bem quando eu era criança que tinha ali a exposição de animais, né? Eu ficava deslumbrado com aquilo, né? Quem não em Paraguaçu teve essa oportunidade? Talvez os mais novos aí, mas já ouviram falar que nós tivemos essa época. Então, assim, eu sou muito bairrista, né? Eu gosto muito daquilo que nós temos, eu gosto de valorizar isso. Então, a Expoap, eu vou resgatar aquilo tudo que nós, dentro de condições, tivermos para voltar à festa na sua originalidade, né? E aí, pensando carnaval, vamos resgatar também o apoio aos grupos, né? Aos blocos de carnaval, dar condições para que eles possam também estar desfilando, estar participando do carnaval. O nosso carnaval é o carnaval de praça, né? Que precisa ter os blocos ali, né? Não é um carnaval de enormes trios elétricos, né? É diferente, é um carnaval de família, e é isso que nós vamos trabalhar. E trabalhar também, Hélida, um calendário de festividades que possa estimular, né, a economia local, porque aí nós não podemos pensar somente em agropecuária, né, o setor agrícola, na indústria, e temos que pensar também nos serviços ali, bares, restaurantes, hotéis, e é através das festividades que nós conseguimos gerar economia para eles também, né? Então tudo isso nós vamos ter o compromisso. Objetiva 1 nas eleições 2020, hoje a gente está recebendo aqui nos estúdios o candidato Paulinho Clemente. Paulinho, obras públicas, quais são as prioridades? Ô Júlio, as prioridades em Paraguaçu serão nós darmos manutenção em tudo aquilo que nós temos de estrutura pública. As vias urbanas, nós temos que ter o compromisso de mantê-las impecáveis, a limpeza urbana, né? Isso tudo é qualidade de vida. Nós temos aí então a ponte lá que vai acesso para a colina, que começou a ser executada, a passagem para o Jardim das Acácias, que começou a ser executada. Então são obras, o cemitério, o velório, o novo velório municipal que está sendo construído, a policlínica. Então são todas obras que, se não forem terminadas dentro dessa administração, nós vamos terminá-las e vamos também fazer obras que sejam em benefício da cidade, né? Aquilo que a cidade precise para continuar cada vez mais estruturada. Além da arrecadação municipal, né, de todo esse movimento que tem do agronegócio, do comércio local e tudo mais, é necessário também que se tenha lá fora bons contatos, né, que se tenha quem se apoie, com quem poder contar, com quem chegar lá em cima, onde interessa, né, que é no governo estadual e no governo do país, no governo nacional também. Quem são os deputados que estão te apoiando, com quem que você vai poder contar caso seja eleito? Hélida, perfeita a sua colocação, né, pra gente listar, né, eu vou trazer aqui para vocês então. De muito tempo, né, nós temos aí atuando em Paraguaçu fortemente
o deputado estadual Antônio Carlos Arantes, né, que nesses últimos 3 anos e meio já mandou para Paraguaçu, através de emendas parlamentares, mais de 4 milhões de reais, né? E não é só nessa administração. Antônio Carlos está presente em Paraguaçu já há muitos anos, da mesma forma que o ex-deputado Carlos Melles esteve, né, e atualmente está presidente nacional do SEBRAE. Então nós temos acesso a esses 2 deputados. Temos acesso, então, como eu citei para vocês já, ao deputado federal Emidinho Madeira, que esse ano já mandou para Paraguaçu 500 mil reais para serem usados em cirurgias eletivas. Esses 500 mil reais, 100 mil reais foi autorizado o hospital utilizar no combate ao Covid, em ações ali dentro. Então nós temos em caixa hoje do Emidinho Madeira, por exemplo, 400 mil reais para cirurgias eletivas, que só não estão sendo realizadas porque o Ministério da Saúde, com a pandemia, ele suspendeu os procedimentos. Mas assim que o Ministério da Saúde liberar, serão retomadas. E do Emidinho, por exemplo, nós temos o compromisso dele já, eu tenho o compromisso dele, nos próximos dias, mandar mais 500 mil reais para Paraguaçu. E até o final do ano, eu vou cair um pouquinho aqui na questão de segurança pública, uma viatura Hilux completíssima, no valor de 250 mil reais. Então, só com o Emidinho Madeira, por exemplo, eu estou falando aqui de um apoio esse ano, que eu consegui com ele, na casa aí de 1.250.000. Então, assim, são apoios que eu tenho, que a nossa administração terá, e também tem o deputado estadual Dalmo Ribeiro, que já mandou aqui para Paraguaçu veículos para a saúde, emendas para a utilização de custeio da saúde, atuante também em Paraguaçu. Então, no mínimo, esses 3 deputados, mais ex-deputado federal Carlos Melles, hoje presidente nacional do SEBRAE, nós temos acesso tranquilo a eles. E com isso, por exemplo, Antônio Carlos Arantes, vice-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, nós temos total acesso então ao governador Romeu Zema. Emidinho Madeira, ao lado do presidente Jair Bolsonaro, nós teremos acesso também a recursos. Então, são caminhos que uma administração precisa ter para poder ser conduzida também. Paulinho, o seu vice é o vereador José Maria Ramos. Caso o senhor seja eleito prefeito de Paraguaçu, ele será atuante na sua administração? Ô Júlio, uma pessoa que eu tive a grata satisfação de estar mais junto ali com ele, José Maria Ramos, o privilégio de poder conhecê-lo melhor, né? Um contador aí de muitos anos de carreira, advogado, vereador por 5 mandatos, né? Ele com certeza vai ser meu braço direito na administração, né? Nós precisamos de pessoas como ele para auxiliar na administração municipal, pessoa que tem experiência, que tem bagagem e, por ser vereador, conhece muito de legislação. Então, a relação do executivo com o legislativo, que é fundamental, eu teria tranquilidade de estabelecer, porque eu vou ter do meu lado um cara que simplesmente foi vereador 5 mandatos. Tá certo. Eu gostaria que você falasse um pouco agora a respeito dos seus adversários nessa eleição. China. Hélida, o China, eu conheço ele, né? Um cara muito bom, um cara de coração enorme, né? Então, que eu tenho muito apreço por ele. Elvio Nasser. O Elvio eu não conheço tão bem, né? Eu conheço ele mais enquanto gestor público, né? Enquanto o pai dele, prefeito do município de Paraguaçu, e ele estando ali junto, né? Eu conheço ele mais nesse aspecto. Gabrielzinho. O Gabrielzinho, eu conheço ele de longas datas, né? Eu morando aqui na Avenida Gonçalves Leite e ele ali próximo à rua Geraldo Rezende, conheço muito a família dele, o pai e a mãe. Então, assim, uma pessoa boa também, né? Que eu conheço muito bem, né? Desde a infância, então ali criado naquele trânsito da rua Geraldo Rezende com a Avenida Gonçalves Leite, conheço ele muito bem também. Tá, e assim, a gente sabe que para se ter apoio, né, para se ter projetos aprovados dentro de uma prefeitura é necessário o apoio dos vereadores. Você conseguiu ter bastante vereadores aí do seu lado? Hélida, eu tenho tranquilidade em dizer que hoje eu tenho um grupo de 20 candidatos a vereador, 10 do DEM, do 25, e 10 do PSDB, 45. Nós temos um nível muito bom de candidatos. Então eu tenho tranquilidade de falar sobre eles, né? E de pedir para que o eleitor possa realmente fazer a sua avaliação, ver quem tem história, quem tem bagagem, quem tem conteúdo e que tem condição de
de ter um legislativo, de fazer um legislativo atuante também. Então, desses 20 vereadores, desses 20 candidatos a vereador que eu tenho junto comigo, eu tenho tranquilidade de apresentá-los para a sociedade, para o eleitor e avalizá-los. Candidato, eu gostaria que o senhor falasse ainda sobre as suas propostas para a área do esporte e lazer. Ô Júlio, o nosso esporte em Paraguaçu, nós podemos potencializá-lo muito mais, né? É proposta minha, tá lá no plano de governo, de acesso para todos. Um dos pontos é construir o campo municipal. Tem uma área ali próximo à Colina São Marcos e o Jardim dos Ipês, próximo do loteamento São Francisco, que até o pessoal dá o nome ali de Campinho do Teté, né? Já é uma área municipal que nós ali podemos criar um campo municipal sem muita despesa. Então, uma das coisas é o campo municipal e a outra é fortalecer escolinhas de futebol, não por conta só do município, mas em parcerias, por exemplo, com o Clube dos 30, com a associação, com o Democrata Clube. Então, nós temos todas essas condições de, através de parcerias, desenvolver as escolinhas de futebol e que elas possam ser base para o desenvolvimento do nosso esporte também. Paulinho, eu gostaria agora que você deixasse para os ouvintes da Rádio Objetiva 1, para os eleitores de Paraguaçu, as suas considerações finais. Bom, eu quero aqui deixar então para cada eleitor, para cada cidadão de Paraguaçu, o meu muito obrigado, né, por poder estar aí me ouvindo esses 40 minutos e dizer para vocês que eu me sinto preparado para poder assumir o Executivo Municipal a partir de 1º de janeiro. Eu tenho um histórico de formação profissional, eu tenho experiência profissional, então eu tenho todas as condições de poder representá-los junto ao Executivo Municipal, ainda mais com o meu vice José Maria Ramos, com esse corpo de candidatos a vereadores que eu trago junto também. Então, essa é a minha mensagem para vocês. Avaliem cada candidato, veja realmente quais são as propostas, quais são os projetos, avaliem quem está junto com esse candidato, avalie a equipe dele, quem dá sustentação para ele. Eu tive a grata satisfação, como eu disse no início, de poder, ao longo desses 2 anos, nós construindo cada dia, né, essa caminhada para a gente poder chegar agora, e eu estando candidato a prefeito de Paraguaçu, com o apoio, né, de todas as pessoas que vão também me dar sustentação no governo. Então, eu deixo essa mensagem: avalie, né? Nós não temos espaço mais nos dias atuais para errar. Nós temos que avaliar quem são os candidatos e principalmente quem está junto. Vamos avaliar isso, porque eu acho que nós temos que ter a consciência do nosso voto, né? Porque para depois passarmos 4 anos tendo uma administração que pode, né, não ser das melhores, nós temos que ter a consciência, né? Então, a mensagem que eu deixo: avalie o seu candidato e avalie também quem está junto com ele, dando sustentação, e é também quem vai sustentá-lo depois, lá a partir de 1º de janeiro. Tá certo, então, cravou o tempo aí, né? Deu certinho o tempo das suas considerações finais aqui para vencer o tempo da nossa entrevista. Queria agradecer a sua presença aqui nos estúdios da Rádio Objetiva, Paulinho. Daí eu que agradeço o Júlio também pela oportunidade, e deixo aqui só reforçando, no dia 15 de novembro, né? Vote Paulinho Clemente, José Maria Ramos, vote 45. Paulinho, eu agradeço a sua presença aqui na Rádio Objetiva 1 e termina hoje a nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Paraguaçu. Hoje recebemos aqui o Paulinho Clemente e também estiveram aqui apresentando os seus planos de governo os candidatos Elvio Nasser, China e Gabrielzinho. Esta é a contribuição da Rádio Objetiva 1 para que o eleitor de nossa cidade faça a sua melhor escolha. Todas essas entrevistas, elas estão disponibilizadas no Facebook da rádio. Ainda neste mês, os 4 candidatos serão entrevistados no canal do YouTube Conversando com a Val. E em novembro está previsto também um debate entre os candidatos a prefeito de Paraguaçu. Obrigado a você que esteve com a gente até agora, né? Durante toda essa semana, e uma boa tarde a todos.
Obrigado, Júlio, pelo apoio aqui nessa semana de entrevistas aqui nos estúdios da Objetiva. Obrigada a você, amigo ouvinte, por ter acompanhado também com a gente. Tô indo pro intervalo, essa é a Objetiva 1 nas eleições 2020. É já que a gente está de volta com a nossa programação. Objetiva nas eleições 2020. Objetiva 1.